Oi, gente, tudo bom com vocês? A paz do Senhor a todos e mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que o Senhor nos dá hoje está em Mateus, capítulo 3. Esse livro de Mateus eu amo. Foi o primeiro livro da Bíblia que eu li. Foi esse livro de Mateus. Eu amo o livro de Mateus, que conta a história de Jesus Cristo. Mas aqui fala sobre João Batista, né? Mas vamos ver o que o Senhor nos reservou para hoje, né? A palavra do Senhor. E eu, em verdade vos digo, em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só que maravilha! João Batista aqui está dizendo, né? Eu vos batizo com água, né? Para arrependimento dos seus pecados. Porque João Batista foi um profeta que abriu o caminho, né, para o Senhor. O Senhor mesmo disse, João Batista, ele foi profetizado em Isaías. Ele foi um homem de Deus. Isso é inegável. E naquela época, né, as pessoas seguiam João Batista pelo que ele era, né? Ele era um profeta de Deus ali falando, era a boca do Senhor ali falando. Porque o Espírito Santo, a palavra de Deus não era tão revelada, né, a nós como é hoje. Hoje em dia, o Espírito Santo nos ensina a palavra de Deus, nos revela a palavra de Deus. Por isso que o Senhor fala, né, que a gente tem que meditar na palavra dele, estudar a palavra dele. Isso é bom que a gente faça isso, que a gente verifique a palavra do Senhor, que a gente não tenha preguiça de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra do Senhor, de pensar, puxa vida, será que o que aquela pessoa está falando é verdade? Será que tem isso na palavra de Deus? Isso vai fazer com que a gente não seja confundidos, né? Estudando a palavra de Deus. Inclusive em Apocalipse tem uma igreja, né, que o Senhor Jesus fala que aquela igreja, e ele inclusive lógico que toda a igreja tem um defeito, essa igreja tem também, mas o Senhor diz, né, que isso é bom. Você estudar a palavra de Deus é bom. Você ver, querer conhecer de Deus é bom você estudar a palavra de Deus, é bom você verificar nas escrituras sagradas de Deus, né, realmente, pra gente não cair nesse conto, né, que hoje em dia está muito forte, mas glória a Deus que já está vindo o verdadeiro evangelho, né? Que está muito forte aquele evangelho da prosperidade, do amor, daquelas pessoas, falsos profetas, daqueles falsos profetas que estavam levando multidões a pensarem que Deus só é amor, só é amor, só é amor, e não castiga, e nos aceita de todo jeito, e nos quer pecadores, assim, não. Deus quer a gente nova criatura, né? Em Cristo Jesus, somos novas criaturas em Cristo Jesus. O pecado que a gente cometia anteriormente, a gente não peca mais. Quando a gente está debaixo do crivo de Jesus, a gente não pode cometer pecado, não. A gente tem que seguir a regra de Deus. É isso que a gente tem que fazer. E aqui fala sobre João Batista, e João Batista fala sobre Jesus aqui. E diz, eu não sou digno nem de aquele que vem depois de mim, ou seja, depois que João Batista teve o seu reinado lá, reinado assim, né? Foi um profeta de Deus e também levou multidões também a escutar a palavra do Senhor. E todos ali naquele lugar sabiam que João Batista era um servo de Deus, era a boca de Deus ali. Depois, quando João Batista morreu, aí Jesus Cristo, ele começou verdadeiramente, né, o seu reinado, porque João Batista, ele testificou sobre Jesus. Ele disse, aquele que vem após mim, inclusive ele testificou sobre Jesus. Eu não sou digno nem de levar as sandálias dele, nem de carregar as sandálias dele. Eu não sou digno disso, porque ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo, né? E é isso que Jesus faz conosco. Ele nos batiza com o Espírito Santo e com o fogo do Espírito, né? Então isso é bonito demais, isso é lindo. Olha, tudo que fala sobre Jesus, eu
Eu amo, eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, como o Senhor é perfeito, misericordioso, né? Como a gente não merece a misericórdia do Senhor, né? Porque a gente é pecador demais, mas Jesus Cristo, ele veio nos mostrar que Deus é misericordioso, que Deus nos ama como verdadeiramente um pai ama o filho, até mais até, né? Porque tem muito pai aí perverso, mas ele nos ama, um amor incondicional, né? E até a palavra de Deus fala, né? Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, não botou nem mensurou o quanto Deus amou, né? Ele disse assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele querer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus Cristo veio para isso, para nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, para nos dar esse acolhimento que só o Senhor, que só Deus nos dá, que só Deus nos pode trazer, esse amor que só Deus nos pode trazer, né? Jesus Cristo veio nos dar. E a mais pura verdade, eu estava escutando uma pregação e é verdade, Satanás ele não ficou feliz com a crucificação de Jesus. E você vendo isso é verdade, porque nas escrituras Satanás tentou Jesus para que Jesus não fosse para esse caminho, né, da crucificação, da morte, né? Imagina só, na Bíblia não tem dizendo ao certo, mas quando Jesus lá estava em cima, quem é que estava gritando para Jesus descer? Desce daí, tu não é o Filho de Deus Todo-Poderoso, porque tu não desce daí? Então Satanás usou a boca de muitos ali, inclusive, né, deve ter falado também com sua própria boca também, porque ele é perverso, ele é assim. Então, imagina só, ele não ficou feliz com a crucificação de Jesus, com a morte de Jesus, que Jesus deu por nós, porque hoje nós somos justificados. Hoje a gente não, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, mas a morte nem Satanás tem poder sobre nós. O pecado não tem poder sobre nós. Satanás, ele é todo pecado ali, né? E Jesus fez com que a gente fosse limpo pelo sangue dele. Aquele sangue puro de Deus é um sangue que nos limpa e nos deixa com as nossas vestes mais alvas do que a neve, ou seja, nos deixa limpos, e que verdadeiramente a gente se arrependa de fazer o mal, de fazer o pecado e busca a presença de Deus, porque quanto mais a gente busca a presença do Senhor, mais a gente percebe que somos falhos, mais a gente vê que é ótimo estar com Deus, é ótimo pertencer a Deus, e Satanás menos tem poder sobre nós. Quanto mais a gente sabe do quão grande o Senhor é nas nossas vidas, menos Satanás tem poder sobre nossas vidas. Menos a gente acredita nas mentiras dele. Porque há uma grande luta espiritual todos os dias. O próprio Jesus foi tentado, quem dirá a gente? Então, quando você for tentado, você tem que saber. Puxa vida, o Deus vivo, que veio a esse mundo santo, puro, foi tentado. E muitas vezes, diversas vezes, né? Várias vezes ao dia, com certeza ele tentado. Os fariseus sempre só iam até ele, os fariseus, os escribas só iam até Jesus só para testá-lo, só para tentá-lo, né? Até muitas das vezes Jesus falou, né? Quando os próprios discípulos, por exemplo, Pedro falou, né? Mas Senhor, não sei o que, aí o Senhor disse, se afasta de mim, Satanás, porque Jesus sabia que era Satanás que estava falando da boca de Pedro, não Pedro, né? Então a gente tem que ter isso na nossa mente, né? Jesus, ele foi testado, então a gente também será testado, a gente também vai ser tentado, né? Por isso que o Pai Nosso é uma oração tão bonita, tão linda que Jesus nos ensinou, né? E ele fala, afastar de nós toda a tentação, todo o mal, né? Porque isso, Deus não quer o mal pra gente, Deus não quer a tentação sobreviver, que a gente passe por essas tentações, né? Aí sejamos vitoriosos, né? Em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo a palavra do Senhor de hoje. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Coloca nos nossos corações, fica conosco, dá-nos a tua presença, dá-nos
vitória, dá-nos a tua proteção e a tua provisão. Hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, gente. Até amanhã, se assim nos permitir. E nunca se esqueça que Jesus Cristo te ama muito, muito, muito.